Só um instantinho que ele vai dar o sinal ali. Pode? Boa tarde, meus irmãos. Esse é o nosso segundo café teológico de 2021. Eu ia falar 2012, eu não sei de onde eu tirei 2012 da minha cabeça, eu só inverti os números. E lembrando que o nosso café teológico não tem como ser como antigamente, que nós tínhamos uma mesa farta, verdadeiramente um café saboroso, junto com a palavra de Deus. Mas nós teremos um cafezinho logo no final ali. Vocês fiquem à vontade, a hora que quiserem levantar durante a palavra, para ir até lá tomar um cafezinho. E nós vamos dar início hoje, então, a uma outra palestra, que é do pastor Carlos Fernando, que eu tenho dificuldade de falar Carlos Fernando, porque eu já estou acostumado tanto, pastor Fernando de Osório, né? E que vai falar sobre a biografia do diabo brasileiro. O que será isso? Né? Será que tem um diabo só brasileiro? Né? Isso é uma pergunta, né? Mas vamos ouvir o que ele nos traz hoje aqui. Pastor Fernando, por favor. Deus abençoe o senhor e que possa ser um momento de grande aprendizado para nós. Amém? Muito obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui numa tarde de sábado e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é muito importante para a igreja, né? Eu queria apenas fazer uma correção. Eu estava conversando ali com o pastor Micael, que é biografia não autorizada, tá, irmãos? Então, o diabo não permitiu que a gente falasse dele e ele até nem gosta que a gente fale dele, né? Mas nós estamos aqui nessa tarde para conversar sobre alguns assuntos importantes. Se vocês me derem licença, eu vou me sentar. Tá? Então, meu nome é Carlos Fernando, sou pastor da Igreja Batista Betel, ali na cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Eu sou pastor há 10 anos. Eu fiz o bacharel em teologia na Faculdade Batista do Paraná e tive a oportunidade também de fazer a pós-graduação em teologia e interpretação bíblica. E o pastor e professor, o Jaziel Guerreiro Martins, ele deu uma aula para nós, um semestre inteiro, sobre essa questão da visão brasileira a respeito do diabo, né? Como que as igrejas evangélicas hoje, elas trabalham a questão do demônio, a questão do diabo. E baseado num livro que ele escreveu também, que nós vamos pautar a nossa fala nessa tarde, né? Um pouco também pautado sobre a visão reformada, né? Sobre essa questão do diabo brasileiro. E, enfim, eu vou trazer aqui para vocês um panorama, olhando um pouquinho para o Antigo Testamento, olhando depois para o Novo Testamento, dando uma olhada também para a questão da reforma e entrando no Brasil, né, uma visão bíblica, mas também uma visão muito cultural, né, dessa questão do diabo brasileiro. Vamos ver se a gente consegue, hoje de tarde, montar esse panorama, né, essa biografia não autorizada de como nós brasileiros lidamos com a pessoa do diabo, essa questão mística, né? Como é que a gente enxerga isso, como é que a Bíblia trata disso, né? E as diversas religiões e as diversas, vamos dizer assim, particularidades, né? As denominações tradicionais, pentecostais e neopentecostais, como que elas lidam com isso? Eu tenho uma colinha aqui que eu gosto de trazer para mim não fugir muito do foco. Por quê? Porque como o tema é muito amplo, eu posso tratar desse assunto de diversas maneiras, né, e de diversas nuances. Mas eu quero ser bem pontual com vocês nessa tarde. Então, eu vou estar lendo aqui no meu esboço algumas coisas. E esse esboço que eu vou estar lendo, a partir dele, eu vou estar trazendo para vocês algumas coisas importantes. Você pode depois obter esse esboço, esse rascunho com o pastor Marcos, né? Eu passei para ele ali pelo WhatsApp. Você pode estar pedindo para ele ali que ele vai estar disponibilizando para vocês também, tá bom? Vamos lá então. É muito comum em nossos dias a cultura do demônio.
É normal ouvir as pessoas dizerem que quase tudo que acontece de ruim na vida das pessoas tem a influência direta ou indireta da ação satânica. Na política, nas artes, na música, doenças, brigas, vícios, divórcios, depressão, insônia, pressentimentos, enfim, a lista é enorme. Há no Brasil uma certa visão de que tudo que acontece de ruim, ou tudo que acontece que não tem uma explicação, a gente diz que é o diabo, né? É o capeta, é o demônio, né? Às vezes você está em casa, houve um estralo no telhado, você já... dá um temporal, dá um vento muito forte, você já fica, né? E agora? Por que isso? Mais ou menos no ano de 1990, aqui em Gravataí, surgiu um homem pela Igreja Assembleia de Deus, ele era presbítero da Igreja Assembleia de Deus, chamado Adão Campos. Não sei se alguém aqui conhece ele mora aqui na Morada do Vale, e ele teve uma experiência sobrenatural, onde o coração dele explodiu, e ele ficou 3 dias em coma no hospital, e nesse período que ele ficou em coma, ele diz que foi no inferno. E lá no inferno ele viu tudo que acontece no inferno. Ele viu o diabo numa grande mesa, fazendo reunião. E aí ele trouxe para a igreja evangélica a questão de que quando dá um temporal e destelha a casa, ali vem milhares de demônios. Inclusive ele chega a dizer que há um demônio chamado... me fugiu o nome agora. Que é chamado de o demônio da tesoura, que manda que as mulheres cortem o cabelo, né? Enfim, são uma série de situações que a igreja evangélica foi incorporando ao longo dos anos e que fez com que a gente tivesse uma visão antibíblica da questão do demônio. Então é sobre isso que nós vamos estar tratando aqui hoje, tá bom? A igreja, entretanto, deve sempre ter em mente que a Bíblia Sagrada é sua única fonte de fé e prática, e que, por isso, ela sempre deve estudá-la sobre todo tipo de questões, ainda mais em se tratando de questões espirituais. Diante disso, vejamos o que os textos do Antigo Testamento têm a nos dizer sobre a pessoa de Satanás. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós temos na Bíblia a primeira vez que se refere à palavra diabo ou Satanás, ou a pessoa dele, né? É em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 4. E ali, Moisés se refere a esse ser maligno como uma serpente astuta, que, vocês conhecem o texto, veio conversar com Eva e, distorcendo o que Deus havia dito, enganou ela. Então, a primeira vez que nós temos na Bíblia um texto falando deste ser maligno é em Gênesis capítulo 3. Depois, a segunda vez, está lá em Números, no 4º livro da Bíblia, e ali é interessante, né? É a primeira vez que aparece a palavra Satanás, que traduzida do hebraico é adversário. Mas olha a situação ali de Números capítulo 22, versículo 21 a 22. Ali é Balaão, que foi convidado por Balaque, o rei de Moabe, para ir fazer oferendas e amaldiçoar o povo de Israel. E quem aparece ali naquela encruzilhada, naquele beco, por assim dizer, que faz com que a mula de Balaão trave e não consiga passar? A Bíblia diz que foi o anjo do Senhor que apareceu ali e que se colocou por adversário. Então, o que nós temos ali não é um nome próprio, o que nós temos ali é um adjetivo. O anjo do Senhor, ele impediu Balaão de passar por aquele lugar, e o anjo do Senhor, ele se colocou como adversário. E essa é o que significa, né, a palavra Satanás na Bíblia. Ele é o nosso adversário. É aquele que tenta nos barrar o caminho. E é interessante que Moisés, quando ele vai falar a segunda vez sobre esse assunto, ele trate dessa forma. E eu tenho para mim, né, e não só eu, mas a maioria dos teólogos da Reforma Protestante, que a primeira vez que aparece uma palavra na Bíblia, ela deve ser analisada com muita importância. Não foi à toa que ele colocou esse texto no livro de Números, e foi apenas a segunda vez que aparece, né, essa palavra. Aqui
Eu quero deixar bem claro para vocês, né, que não foi a pessoa de Satanás que estava ali impedindo Balaão de passar. Foi o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, ele se comportou como um adversário de Balaão para não permitir que ele passasse. Depois, a terceira vez, é quando a Bíblia fala deste ser maligno com mais clareza, está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E o autor relata que foi Satanás quem incitou Davi a realizar um recenseamento do povo. Mas notem vocês, meus irmãos, quando você vai para 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, o texto conta a mesma história. Só que nesse texto, ali é dito que foi a ira do Senhor que provocou Davi a fazer o recenseamento. Então nós temos dois textos que falam da mesma situação. Na primeira situação, o escritor de Crônicas diz que foi Satanás, foi um adversário. E em 2 Samuel diz que foi a ira do Senhor que se acendeu contra o povo de Israel e provocou Davi a fazer o recenseamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto no Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia, quanto nos livros históricos, nós não temos muita informação sobre este ser maligno. Nós não temos quase nada de informação. São quase 2000 anos de história em que Deus se revela ao seu povo, Deus trata com o seu povo, e este ser maligno, ele está ali presente, mas a Bíblia não dá ênfase a ele. Ou seja, todas as coisas que acontecem ali, a ênfase é em Deus, colocando Deus como ser todo-poderoso, controlador de todas as coisas, e aquele que rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Bom, a quarta vez que isso acontece, portanto, a Bíblia nos apresenta, aí sim, aí é em Jó, e aí é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, né, que vai tratar do sofrimento. Nesse momento, nós temos então a figura presente de Satanás, mas notem vocês que aqui nós temos uma informação de que Satanás precisa se apresentar diante de Deus e lhe dar explicações. Ele precisa de autorização. Ele não é um ser que age por conta própria. A Bíblia é muito clara e diz: quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, Satanás foi também. Isso nos dá claramente a entender que ele não é um ser que anda aí à revelia e faz o que quer. Ele tem, de tempos em tempos, que ir à presença de Deus, prestar conta para Deus. E o que eu acho mais interessante naquele texto é que naquele exato momento que ele vai, que ele comparece diante de Deus, é Deus quem chama ele para uma conversa. É Deus que provoca ele, conversa com ele e apresenta a ele a pessoa de Jó. E Satanás, como o próprio nome já diz, é o nosso adversário, é o acusador, é a serpente astuta. Ele, então, provoca Deus a respeito de Jó. E os irmãos conhecem a história, né? E, então, observem vocês que logo depois desse acontecimento, ele sai de cena novamente. Ele não aparece mais em todo o livro. E o desenrolar do livro se dá entre Jó, os seus 4 amigos e Deus. E no final termina, né, com Deus dando a vitória a Jó, restituindo a ele todas as coisas. E não aparece mais nem o porquê Deus permitiu essas coisas, e não aparece mais a figura de Satanás. A quinta vez que aparece, então, essa pessoa de Satanás, já é nos livros proféticos. E o único livro profético que trata dele de forma específica e fala dele de forma real, que você enxerga claramente no texto, é no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1, onde mostra que Satanás atua como um acusador. Ele está do lado do sacerdote Josué, que está com a roupa manchada, e ele está acusando Josué diante de Deus, onde Deus manda o anjo pegar uma brasa do altar, tocar em Josué e purificá-lo. E ali, então, Satanás, ele para de acusar Josué. Não é interessante observarmos que, claramente, 39 livros da Bíblia, os 39 primeiros livros da Bíblia, essa pessoa maligna de Satanás, o diabo, nosso adversário, ele aparece apenas 5 vezes. E das 5 vezes, 2 vezes não é claro por quem faz a situação, porque uma é o anjo do Senhor e a outra é a ira de Deus. Essas coisas devem nos fazer pensar. Essas coisas devem nos fazer parar, refletir, analisar qual é a importância que tem este ser para Deus, na Bíblia e para o povo de Deus.
nada comparado ao que nós estamos vendo hoje, né? Hoje, em muitas denominações, em muitas igrejas, o pregador se levanta para pregar e durante 30 minutos ou 40 minutos da sua pregação, o nome de Satanás, demônio, diabo é repetido mais de 60 vezes. Sendo que a palavra, ou o nome, né, o nome Jesus, às vezes é proferido 1, 2, 3 vezes. Sendo que você tem 39 livros do Antigo Testamento, onde apenas 5 vezes é falado o nome dele, sendo que 2 não está claro. Dá para pensar um pouquinho sobre isso, vocês não concordam comigo? Mas há uma enorme discussão, né, entre outros 2 textos obscuros, como, por exemplo, as profecias, né? O profeta Isaías, capítulo 14, onde nos fala sobre a queda da Babilônia, e que poderia também estar falando, né, de forma alegórica e implícita sobre a queda de Satanás. Há realmente um texto de Isaías capítulo 14, mas ali não há o nome, nem diabo, nem Satanás, nem demônio, nada disso. O que tem ali é uma profecia da queda de um estado, de um país, de um reino, aonde, se você alegorizar o texto, você pode usar ali alguns textos, alguns versículos e dizer, aqui está falando do diabo, né? Mas não está de forma explícita no texto. Você precisa alegorizar o texto. Um outro texto que nós temos é Ezequiel, capítulo 28, quando fala da queda do rei de Tiro ali, né? Você precisa também, da mesma forma, forçar o texto, alegorizar o texto, para que você possa dizer, não, esse texto está falando da queda de Satanás, porque, olha, fala disso. Mas você precisa desconstruir o texto para você poder dizer, não, realmente nós temos aqui a história da queda de Satanás. Mas se você tirar da Bíblia, ou se você desconsiderar Isaías 14 e Ezequiel 28, você não tem nenhum outro texto bíblico que fala claramente sobre a pessoa do diabo, como ele foi criado, como se deu a sua queda. Você não tem nada disso, né? O que você tem são esses textos, né? Por exemplo, o Salmo 106, versículo 3, fala de um acusador. O rei Davi está se queixando diante de Deus que há um acusador diante dele. Mas o ponto não é claro se esse acusador é um homem, é uma pessoa, ou é o diabo, né? O fato é que a palavra acusador ali, que depois traduzido para o grego, na Septuaginta, veio diabolo, né? O diabo, que é o acusador dos nossos irmãos. Bom, dito isso, então, o que nós temos de concreto no Antigo Testamento é que existe sim esse ser maligno, ele é terrível, e ele trabalha no intuito de nos incitar ao pecado. Ele trabalha como um adversário nosso para nos fazer sofrer, né, para nos fazer duvidar de Deus. Por isso ele é chamado de serpente. Ele usa de astúcia para nos enganar. Só isso. Não fala de possessão de pessoas, não fala nada disso, né? Agora, vejam bem, nós temos também no Novo Testamento, após 400 anos de silêncio de Deus e com a nação de Israel sofrendo o cativeiro babilônico, depois a invasão persa, depois nós temos a invasão grega e, por fim, nós temos a invasão romana. Então, aí são 4 reinos, 4 culturas diferentes, e toda essa novidade para o povo de Israel foi que deu origem, então, a toda essa nomenclatura da pessoa do demônio e essa visão bíblica de demônios, espíritos malignos, toda essa fala do Novo Testamento, e é o que nós vamos tratar agora, né, sobre a questão do Novo Testamento. Então, nós tivemos um período chamado de silêncio de Deus, que durou cerca de 400 anos, e foi nesse período que o povo de Israel experimentou novas culturas. Primeiro, eles conheceram a cultura babilônica durante 70 anos, como eu falei. Depois, a cultura persa. Então, veio a cultura grega, que afetou profundamente a visão de mundo dos judeus. E, por fim, veio a cultura romana. Essas culturas sofreram grandes e sofreram uma marca muito grande na forma de ver o mundo. Nós chamamos isso de cosmovisão. A forma como os judeus viam o mundo apenas pautado
pelos textos do Antigo Testamento, agora eles tinham também a cultura helênica, né? A cultura grega de ver o mundo, de se relacionar com o mundo e com as coisas do mundo, né? E foi a partir dessas culturas que se desenvolveu a ideia de demônios, espíritos malignos e todo esse sistema diabólico. E eu chamo a atenção de vocês, então, que toda essa cultura diabólica, ela não veio dos textos bíblicos do Antigo Testamento, mas ela veio da cultura pagã. E é importante que você grave isso na sua mente, para que você possa entender mais para frente, quando nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, nós vamos tocar nesse assunto novamente. Quando lemos o Novo Testamento, a pergunta é: onde estavam todos esses demônios e espíritos malignos que, quando o Antigo Testamento foi escrito? Por que não há nenhuma informação sobre eles? Você já não se fez essa pergunta? Porque você está lendo o Antigo Testamento, aí você vê Deus trabalhando com o povo, você vê Deus castigando o povo, Deus punindo o povo por causa da desobediência. Você tem nos textos do Novo Testamento Deus dizendo: se vocês obedecerem às leis, vocês forem fiéis a mim, não haverá mulher estéril, não haverá doentes, não haverá lepra, não haverá desgraça, não haverá seca, não haverá inundação, não haverá terremoto, não haverá desgraça, vocês serão uma nação próspera, vocês terão uma terra que emana leite e mel, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês desobedecerem às minhas leis, todas essas pragas, todas essas desgraças virão sobre vocês, porque eu, o Senhor, as enviarei. Então, os judeus do Antigo Testamento e que leem o Antigo Testamento, eles sabem claramente que é Deus que estava provocando toda aquela desgraça por conta da rebeldia deles. Quando você lê o livro do profeta Abacuque, por exemplo, você fica estarrecido porque Deus está dizendo para o profeta Abacuque que está levantando uma nação ímpia, um povo cruel, um povo bárbaro, que iria invadir Jerusalém e iria destruir o povo. E aí Abacuque pensa assim: meu Deus, Senhor, tu é tão puro de olhos, tu não pode ver o mal. Como é que tu, Senhor, vai usar os babilônicos, que são um povo pagão, para punir o teu povo, Senhor? Aí então Deus fala com Abacuque, mostra para ele que Deus realmente iria usar os babilônios como uma vara de disciplina para o povo, mas que depois Deus iria julgar os babilônicos e eles seriam exterminados. A grande diferença é que Deus iria julgar o seu povo, mas não iria destruir o seu povo. Mas quando Deus julgasse a Babilônia, Deus iria destruir a Babilônia. E aí nós temos o fechamento do livro de Abacuque com aquela frase, com aquela música, aquela canção maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, para o judeu do Antigo Testamento, estava muito claro que todas as desgraças, todo o mal que sobreveio sobre a nação, era o próprio Deus que estava agindo sobre a vida deles. Nada comparado com hoje, não é mesmo? Hoje, a pessoa está com dor de cabeça, é o diabo. A pessoa está caminhando na rua, tropeça, cai no chão, foi o demônio. Bati o carro, o diabo desgraçado. Então, a gente tem o hábito, a nossa cultura brasileira tem o hábito de que tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Amém? As pessoas não pensam assim, né? As pessoas pensam que tudo que acontece de ruim na vida da gente é o capeta que fez, é o coisa ruim, é o cão. As pessoas nem têm coragem de dizer, né, o diabo, elas acham uns apelidos aí, né? É o encardido, é o coisa ruim, é o cão, enfim. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver por que essas coisas aconteceram e por que essas coisas têm acontecido, né? Para que a gente possa ter uma visão mais clara da realidade. Bom, respondendo essa pergunta, então, né? Com certeza esses demônios, eles não vieram a existir a partir do Novo Testamento, eles já existiam, mas a manifestação desses demônios e desses espíritos ali no reino de Israel se deu por conta da manifestação presente de Jesus. Deus na terra provocou ainda mais essa aparição. Então o que nós temos ali é um auge
dessa manifestação diabólica por conta da presença de Deus na terra, né? E depois, quando Cristo sobe aos céus, ele ressuscita dos mortos, ele sobe aos céus e ele leva cativo o cativeiro, o que nós temos é uma grande diminuição desses acontecimentos. Quando você vai olhar para a patrística, quando você vai olhar para o período dos pais da igreja e para o período que a gente conhece comumente, né, como o período da Idade Média desse longo período de 1000 anos, essas coisas elas tendem a diminuir bastante. Bom, então vamos lá. Os autores do Novo Testamento são os que esclarecem com mais detalhe as ações de Satanás. No Novo Testamento nós temos o quê? Nós temos alguns nomes que vão retratar melhor as ações e as práticas do demônio. Por exemplo, é no Antigo Testamento que nós temos o nome diabo. E o que significa, né? Significa aquele que acusa, o acusador ou o difamador. Depois nós temos também o nome Belzebu. Esse nome, né, que significa chefe dos demônios, este nome veio da antiga religião pagã dos filisteus, que moravam na costa marítima. E esse nome veio de um deus chamado Belzebub. Então, quando os judeus chamaram Jesus de Belzebu, que significa príncipe dos demônios, esse nome veio da religião pagã dos filisteus. Então, eles usaram esse termo que era usado lá entre os filisteus para acusar Jesus, dizer que Jesus expulsava os demônios porque ele era o próprio príncipe dos demônios, né? A Bíblia também chama Satanás de príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo, né, chama ele. Significa aquele que rege o sistema mundano, estilo de vida contra Deus. Como as pessoas incrédulas, os ímpios, eles tendo conhecimento de Deus, eles desprezaram a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, né? E a Bíblia diz que Deus entregou esses homens a todo tipo de perversidade. Então, o que o texto está dizendo quando chama o diabo ou Satanás de príncipe deste mundo? Está dizendo que ele recebeu de Deus a autoridade de oprimir essas pessoas. Por quê? Porque elas rejeitaram a verdade. Está muito claro no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32, como esse fato acontece. Deus vem, revela e eles rejeitam. Então diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eles conheceram a Deus, eles sabem que existe um Deus, a natureza mostra que é um Deus, mas eles fazem questão de negar. A palavra ali é tentar afogar a verdade de Deus. E por conta disso, Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável para cometerem todo tipo de impureza, né? Então, quando nós vemos o mundo cometendo todo tipo de impureza, quando nós vemos o mundo vivendo esse sistema mundano, esse sistema pecaminoso, e isso se proliferando cada vez mais, nós podemos dizer claramente, como Paulo diz lá em Efésios, né, que as pessoas estão seguindo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência. Não nos filhos da obediência, mas sim nos filhos da desobediência. Por quê? É como se Deus estivesse chamando, ou dizendo, ou usando Satanás como um carrasco. As pessoas, elas têm conhecimento da verdade, elas negam a verdade, então Deus diz: pode atuar ali. Eles me rejeitaram, eles não quiseram me ouvir, então você tem toda a liberdade de atuar e fazer o que você quiser. E é por isso, então, que ele é chamado de príncipe deste mundo. Também ele é chamado de dragão, né? Por quê? Por causa da sua maldade e inimaginável capacidade perversa e torpe. Então, quando a Bíblia chama o diabo de dragão, ela está exaltando a sua capacidade que vai além do nosso raciocínio de cometer coisas terríveis. Por isso que nós acreditamos, né, que pessoas capazes de cometer atos terríveis, né, verdadeiras atrocidades, são verdadeiramente pessoas endemoniadas, pessoas que têm a sua mente completamente dominada por Satanás, conseguem fazer coisas terríveis, né, contra as pessoas.
Satanás também é chamado no Novo Testamento de leão feroz. O apóstolo Pedro fala, né, que ele é um leão que ruge ao nosso derredor, bramando, né, como leão, procurando quem possa tragar. Por que ele é chamado de leão feroz? Por causa da sua força e capacidade de estragar a vida das pessoas. Ele é chamado também de a antiga serpente, por causa da sua astúcia e sutileza, porque ele enganou Eva e continua a enganar as nações, enganar os reis da terra. Mas ele também é chamado de anjo de luz, por causa do seu poder de disfarce e mentira. Sempre nós voltamos para o texto de Moisés, aonde mostra que Satanás é um grande mentiroso. O próprio Senhor Jesus chama ele de pai da mentira, né? Esse é a grande arma que ele usa, né? Bom, e a sua principal ação é esquadrinhar, analisar, observar as pessoas. Ele procura descobrir quais são os pontos fracos das pessoas. Satanás sempre procura desviar a nossa atenção. Ele procura atacar nossa fé e minar a nossa esperança e o nosso caráter. Satanás, ele é retratado como o ser maligno, a sua malícia, a sua torpeza, fúria, crueldade e de uma inimaginável capacidade de mentir. Ele tem se mostrado contra Deus, contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus. Jesus, né, o chamou de o pai da mentira. Então, esse é o panorama do Novo Testamento. A gente viu o panorama do Antigo Testamento, vimos o panorama do Novo Testamento, e agora vamos ver o panorama da Reforma. Como os reformadores trataram essa questão. Eu quero aqui ser bem sucinto, bem rápido, para não tomar muito tempo de vocês, para a gente poder entrar, então, na figura, na biografia do diabo brasileiro. Mas eu acho importante destacar que os reformadores, né, João Calvino, Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, todos esses, Savonarola, John Bunyan, todos esses homens, eles tinham uma visão do diabo muito bíblica. E eles, então, destacaram 10 pontos característicos de Satanás que eu listei aqui e eu queria falar com ele. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, para você ver como que, durante muitos séculos, a igreja evangélica tratou sobre a pessoa do diabo. Primeiro, eles entenderam que Satanás, ele tenta levar as pessoas de pecados menores a pecados maiores. Uma das artimanhas do diabo é fazer com que você cometa um pecado bem pequenininho. Coisa mínima, né? Uma mentirinha, assim, tipo Papai Noel, tipo Coelhinho da Páscoa, tipo o Homem do Saco, né? Tipo bruxa, enfim, lobisomem, sabe essas coisas bobas, assim, uma mentirinha. E aí ele vai fazendo com que você comece a mentir coisas bobas, né? Para você ir perdendo a vergonha de mentir, e aí você vai cometendo mentiras maiores. É assim que o diabo trabalha. Os reformadores entenderam que ele trabalha desta forma. Segunda coisa que eles entenderam, que Satanás insiste com você com intenso propósito de levar você a cometer um pecado específico. O diabo, ele não age no atacado, ele age no particular. Ele examina você, ele esquadrinha você e ele vai descobrir qual é a tua fraqueza. Digamos que eu tenho a fraqueza com a bebida. Ele vai começar a me tentar a tomar champanhe sem álcool, a tomar cerveja sem álcool. E aí vai. Um dia ele diz, tu está tomando sem álcool, o que tem que tomar? Só um copo com álcool. Ele vai trabalhar em você para que você cometa um pecado específico e de preferência aquela área que você é fraco. Vocês estão entendendo? Né? Terceiro, os reformadores entenderam, né, que Satanás se retira estrategicamente por um período para levar você à autoconfiança e à autossegurança, fazendo-lhe pensar que és um vencedor e assim levá-lo ao orgulho. Os reformadores entenderam que o diabo, ele não fica atacando você 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias por ano. Não, ele ataca você, daqui a pouco ele vai embora. Ele se afasta de você, para você se sentir forte, confiante, aí você baixa a guarda, aí ele vem te dar uma rasteira. Os reformadores também entenderam, em quarto lugar, que Satanás veste o mal com uma aparência boa, para confundir você e fazer você baixar a guarda. Ele aparece como uma pessoa boa, gente boa, né? Coração bom,
pessoa honesta, de bom caráter. E aí, quando você menos espera, que você baixou a guarda, aí vem o tiro, aí vem a tentação, aí vem o golpe. Em quinto lugar, os reformadores entenderam que Satanás seduz você começando com desejos lícitos e legítimos. Aquilo que Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo sabia que não se brinca com as estratagemas de Satanás. Ele sempre começa assim, né? Com os desejos lícitos e legítimos, até levar você a cometer atos ilícitos e ilegítimos. Em sexto lugar, ele exalta os milagres e as experiências com o sobrenatural, mas rejeita as escrituras para iludir você. Os reformadores, eles já percebiam lá no ano 1500, 1600, que Satanás não tem problema nenhum com as experiências sobrenaturais. Ele até exalta elas. Ele incentiva você a contar as experiências sobrenaturais, desde que você não fundamente elas com a palavra de Deus, para iludir você. E nós temos, meus irmãos, hoje no Brasil, vários pastores, homens, né, que são ex-bruxos, ex-feiticeiros, que assumem os púlpitos de nossas igrejas, contando do seu período em que serviam ao diabo. E aí, o que é mais interessante é que eles contam aquelas histórias sobrenaturais, né, como se aquilo fosse verdade bíblica. E a gente compra como se fosse verdade bíblica. Porque quem está falando ali? Quem está falando ali é um pastor. Quem está falando ali é um regenerado. Mas será que o que ele está falando tem base bíblica? Quando ele diz que foi ao inferno, sentou na mesa com o diabo? Quando ele disse que o primeiro slack foi fabricado no inferno? Quando ele começa a falar de coisas que, quando ele diz assim, o diabo fez uma reunião no inferno para acabar com a igreja. Aí ele começa a contar aquilo como se aquilo fosse uma verdade. E aí ele encerra o culto, né, nos últimos 2 minutos finais, depois dele ter enchido a nossa mente, a nossa cabeça com mentiras diabólicas, dizendo que Jesus é a salvação. E aí você sai daqui, você vai para casa e você repassa isso para as pessoas, para os teus vizinhos, para os teus parentes, contando daquelas experiências, porque eu era bruxo, eu consulto as grandes personagens, né, da televisão vinham consultar comigo e eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aí eles ensinam a gente como que o diabo trabalha, que ele fala através das músicas, rodando o disco para trás, enfim, você já deve ter ouvido muita coisa sobre isso, eu não preciso estar repetindo aqui, né? Mas isso tem base bíblica, irmãos? Claro que não. Bom, o sétimo, né? Ele ataca você com tentações horríveis e ridículas para levar você a se acostumar com essas coisas. Satanás, de vez em quando, ele vem com muita fúria e ele ataca o crente com pecados, com pensamentos, com tentações terríveis e ridículas. Com qual propósito? Ele sabe, meus irmãos, que nós não vamos praticar aquele ato, mas a intenção dele é fazer com que nós nos acostumamos com esse tipo de atitude. E em oitavo lugar, ele incentiva você a enfrentá-lo com amuletos e objetos ungidos e frases de efeito. Está amarrado. Ele adora isso. Ele até incentiva a gente a abrir a Bíblia no Salmo 23 e deixar na estante, bem na entrada, virado para a porta de entrada da nossa casa para espantar os espíritos malignos. Eu conheço um bocado de crente que tem a sua Bíblia aberta na estante da sala no Salmo 91, e aí você vai visitar aquelas pessoas e pergunta, qual o motivo da tua Bíblia estar aberta no Salmo 91 e virada para a porta? E as pessoas me dizem, é para que os demônios não entrem. Então veja isso, né? Os reformadores, eles já ensinavam isso na igreja, né? Que o diabo incentiva as pessoas a enfrentá-los com amuletos, cruzes, enfrentá-los, né, com objetos ungidos. Por quê? Porque isso, na verdade, não tem efeito nenhum, não tem poder nenhum. Em nono lugar, ele procura levar você de um extremo ao outro, para lhe manter confuso e inseguro. Ou ele tenta você a ser mega espiritual, ou ele tenta você a ser cético. Ou você acredita que ele existe,
e ele está em todos os lugares, agindo em todos os momentos, fazendo todas as coisas, ou ele leva você a pensar que ele não existe. E aí não, né? Para manter você confuso e inseguro em relação a Deus. Em último lugar, os reformadores diziam que eles se opõem constantemente ao chamado de Deus para você com atividades humanas, entretenimento e medo. E a gente acha que entretenimento, né? Ele está agindo ali para nos tirar do foco, né? Bom, isso foi o que os reformadores ensinaram. Mas eu quero agora então entrar na figura do diabo brasileiro, que foi o que nos trouxe aqui nessa tarde, né? A biografia do diabo brasileiro. Para que você possa entender de onde veio e como nasceu toda essa cultura do demônio, deixa eu contar para você uma história. Quando a Igreja Católica decide invadir a Europa, ela encontra ali muitos povos bárbaros que viviam suas vidas regidas por religiões pagãs. No intuito de conquistar esses povos e de evangelizá-los, os missionários procuravam aprender sobre essas crenças e, a partir delas, para tentar aproximá-los da fé em Cristo. Essa forma de evangelização permitia que muitas famílias fossem aceitas na igreja sem, contudo, abordarem completamente, ou abandonarem, melhor dizendo, completamente seus antigos rituais religiosos e costumes. Por conta disso, as igrejas católicas na Europa começavam a se fragmentar em muitos rituais e formas de perceber o mundo espiritual. Nunca houve na Europa uma doutrina única em relação às forças espirituais do mal. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram a religião católica que era praticada em Portugal e que tinha muito desse sincretismo religioso pagão. Eles chegaram ao ridículo de acreditarem que os índios eram os demônios que foram expulsos por Jesus e que tinham sido presos desse lado de cá do mundo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não, vou falar agora sobre isso, né? Eu até fiz aqui. Para você ter uma ideia, Barros, em 1588, escreveu o seguinte: os demônios da região do Mediterrâneo voaram para o Brasil. Cabral, em chegando aqui, põe o nome de Terra de Vera Cruz. Sabe por que Cabral, quando ele desembarcou na Bahia, ele colocou o nome do nosso país de Terra de Vera Cruz, terra onde a cruz é verdadeira? Porque quando ele se depara com os índios, ele achava que os índios eram os demônios que haviam voado do Mediterrâneo. Então ele coloca esse nome, mas olha o que aconteceu. Porém, segundo Barros, porém, o demônio atiçou o povo e o nome de Vera Cruz, foi marginalizado por uma madeira vermelha que representava as chamas do inferno. E essa madeira se chamava pau-brasil. Então, a origem do nome Brasil, segundo alguns padres católicos portugueses, se deve pela ação do demônio para impedir que essa terra fosse chamada de Vera Cruz, onde a palavra Vera Cruz significa onde a cruz é verdadeira, e se chamou Brasil por influência demoníaca. O Frei Vicente, em 1627, afirma em seu livro que Satanás havia perdido o controle sobre a Europa e, por isso, havia se instalado no Brasil. Manuel de Nóbrega, em 1558, escreve que os índios eram os espíritos em cadeia citados pelo apóstolo Pedro. Então, essa cultura que nós vivemos hoje, ela não nasceu mês passado, ano passado, ela já vem desde o descobrimento do Brasil. Para os portugueses católicos, o nome Brasil lembrava as chamas do inferno, segundo Sousa, no seu livro em 1998. Olha que interessante isso. No período em que antecede a reforma, o imaginário cristão acerca do demônio era de enlouquecer qualquer um. Só para você ter uma ideia, os demônios voavam aos milhares e agiam como moscas. Era muito comum, no período do descobrimento do Brasil, quando morria alguém, eles faziam o velório. Imagina naquele tempo, você
tá ali velando um morto e aí não tinha como tem hoje, né? Todo esse aparato das funerárias que eles colocam no corpo para espantar as moscas, né? É colocado formol para espantar os bichos. Então você ia velar um morto ali, daqui a pouco ele começava a feder e juntava moscas, né? E os padres diziam assim: tá vendo essas moscas? Esses aqui são os demônios que vieram buscar esse corpo. Imagina dizer isso, né, para pessoas incautas, iletradas, com pouco estudo. Eles acreditavam, né? Então passou-se a acreditar que aqueles enxames de moscas, ainda baseado lá para ajudar no texto de Êxodo, né, quando as moscas invadiram o Egito, né, eles achavam que aquilo eram os demônios, né? E todo o acontecimento sem explicação era atribuído ao diabo, né? É uma madeira que ringe, é um assoalho que faz barulho, é um animal que berra sem explicação. Tudo isso era atribuído a espíritos malignos. E esses espíritos, então, estavam por toda parte, né? Havia a crença de um demônio para cada pessoa. No ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, eles diziam que quando nasce um bebê, o diabo manda um demônio para ficar do lado daquela criança ali. Por isso, a Igreja Católica criou a ideia, né, a cultura do anjo da guarda, para que o anjo guardasse aquela criança. Até hoje a gente vê, às vezes, nos desenhozinhos, né, o diabinho do lado de cá falando as coisas e o anjinho do lado de cá falando outras coisas, né? O diabinho dizendo faz, 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 e o anjo dizendo não faz, não faz, né? Essa ideia nasceu no ano de 1500, né? Só para você ter noção. Então, vamos lá. Havia demônios noturnos que causavam pesadelos, desejos, loucuras. Então, se alguém tivesse um pesadelo durante a noite, se dizia que era ação do demônio, né? E por aí vai, né? Isso tornou o diabo ainda mais poderoso e mais respeitado. E aqui no Brasil, especificamente, né, ele ganhou a forma de animal-homem. É comum você ver nas igrejas satânicas ou nos ambientes onde o diabo é cultuado ou respeitado, né, aparece aquele homem, metade bode, com chifre, cascos fendidos, olhos, né, arrebitados, orelhas pontiagudas e asas de morcego. De onde surgiu todas essas coisas, né? Isso vem da ideia pagã da Europa. Foram os europeus pagãos, as religiões pagãs da Europa que trouxeram para o Brasil toda essa ideia, né? Agora, junte a isso, tudo isso que eu falei para vocês, junte todo esse imaginário europeu, português, junte isso às histórias contadas pelos escravos vindo da África, com as histórias contadas pelos próprios africanos e também pelos próprios índios, né? E você terá uma boa compreensão do que é o imaginário brasileiro e o que é a biografia do diabo brasileiro. Como se não bastasse toda essa crendice, entre os anos de 1950 e 1970, surge no Brasil o que chamamos de terceira onda do pentecostalismo, chamado as igrejas neopentecostais. Dentre elas eu cito, né, Deus é Amor, Quadrangular, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus e Mundial do Poder de Deus. Todas essas igrejas, elas começam a ensinar que todos os problemas das pessoas têm sua origem no espiritual. E essa ideia não é nova, né? Ela já existia na Europa não cristianizada. Gosto de lembrar disso porque da onde o Edir Macedo e esses outros pastores foram buscar respaldo. Por exemplo, quando Edir Macedo escreve aquele livro Orixás, Caboclos e Guias, aonde ele baseou a sua pesquisa? Ele baseou sua pesquisa na Europa medieval, né? No período do ano de 1300, 1400, 1500, 1600. É de lá que ele tira toda essa ideia. Nesses redutos evangélicos, a pregação possui um forte apelo da expulsão de demônio, que, segundo esses pastores, são verdadeiros responsáveis por tudo que acontece de ruim na vida das pessoas. Eles chegam ao absurdo de trazer uma pessoa endemoniada para o púlpito e botar o microfone na boca dela e fazer perguntas, né? Então, para você ter a ideia, né? E aí eles dizem o quê? As brigas familiares, dores de cabeça, dores de estômago, crise financeira, endividamento, depressão, insônia, vícios, doenças psíquicas e por aí vai. Tudo isso é culpa do demônio.
Como se não bastasse, né, surge nos Estados Unidos a teologia da prosperidade, com forte ênfase no dualismo, a guerra entre Deus e o diabo, né? Ensina-se que Jesus prometeu uma vida abundante. Agora imagine essa vida abundante que a teologia da prosperidade promete num país onde 1% da população retém 50% da riqueza produzida. Essa doutrina cai como uma luva, né? Cai no agrado do povo, que passa a acreditar que suas dificuldades, tanto na área financeira quanto amorosa e de saúde, é culpa de quem? Não é do cartão de crédito, com certeza, né? É do demônio. Então, bora expulsar ele, né? Bora fazer fogueira santa, bora fazer 7 sexta-feira, 7 quinta-feira e por aí vai, né? Começa aí toda uma teologia para tentar se libertar das forças malignas. Surgem então os grandes pregadores vindo do satanismo e com grandes experiências com o sobrenatural. Pessoas que dizem ter ido ao inferno, de terem conversado com o diabo e que sabem exatamente como vencê-lo e destravar a tua vida abundante. Porque, afinal de contas, todos os problemas e dificuldades que você, como filho do rei, filho do dono do mundo, passa, é culpa do demônio. Já estou terminando, tá, gente? É nesse cenário de luta contra a vida, né, contra uma vida pobre, crises conjugais, doenças terríveis, que nasce essas igrejas com forte apelo espiritual. Pessoas que tiveram experiências com o sobrenatural e a partir disto criam toda essa doutrina do demônio. Para encerrar, aqui no Brasil, olhando para o nosso país, a cultura africana e a cultura indígena, elas se misturam com as crendices portuguesas e eles acabam por assim dizer, eles acabam por criar um diabo capaz de habitar em objetos. E essa ideia de que o demônio habita em retrato de pessoas, habita em bonecos, ela vem, né, da cultura africana. Para os africanos, seus deuses controlam a natureza, a agricultura, a fertilidade, o humor e a riqueza, né? E o que é mais interessante observar é que todos os demônios no Brasil, eles têm nome africano. Já ouviu falar? Já percebeu? Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira e por aí vai, né? Não tem nenhum demônio com nome sueco, dinamarquês, né? Alemão, russo, não vi nenhum até agora. Se você viu, por favor, me avise, eu não vi, né? Então, veja só, os africanos acreditam então que esses espíritos malignos, né, eles ocupam territórios, por isso o mapeamento espiritual, né, faz todo sentido, né? Se você acreditar nessa cultura africana, que os demônios eles habitam em cachoeiras, eles são responsáveis pela agricultura, são responsáveis pela chuva, pelos temporais, aí faz todo sentido. Você fazer a cruz do Sal Grosso, você ter a espada de São Jorge na frente da sua casa, enfim, por aí vai. Para encerrar, né, para os índios, os deuses demarcavam seus territórios como cachoeiras, matas, vales e montanhas, né? E aqui no Brasil acredita-se que há um demônio para cada cidade, né? Há o demônio de Gravataí, há um espírito maligno, uma potestade do ar que domina Gravataí, há uma potestade do ar que domina Osório. E aí essa potestade tem seus principados que dominam seus bairros, que dominam suas praças. E aí tem os outros demônios menores de capacidade que controlam as ruas. E aí tem aqueles que controlam as casas e por aí vai. E aí existem as casas mal assombradas, né? Por falar em casa mal assombrada, você já reparou que nos filmes de Hollywood, todas as casas mal assombradas são mansões? Eu nunca vi demônio habitar em barraca. Só em castelos gigantes, com 20 quartos, sala, banheiro, né? Esses são luxentos, né, irmãos? Enfim. Como se tudo isso não bastasse, né, em um país onde o espiritismo é muito forte, é comum as pessoas espiritualizarem tudo e viverem em meio a uma guerra, onde tudo é ou faz parte de um problema espiritual. Essa é a nossa cultura brasileira, né? E por fim, eu queria encerrar dizendo o seguinte: é verdade que
quanto mais se aproxima o final do mundo, o fim do mundo, né? Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, a aparição e o desejo pelo oculto tende a crescer cada vez mais. Lembra que eu falei para vocês que a causa do fenômeno de haverem tantos espíritos malignos no tempo de Jesus era exatamente a presença de Jesus? Então, o que nós temos e que nós podemos entender e aprender é que com o advento de Jesus, com a chegada, a segunda vinda de Cristo, é normal que essa situação tenda a se agravar ainda mais, até chegar ao seu ápice, que é a aparição do anticristo. Certo? Então, a personificação do mal cresce de forma avassaladora. As pessoas, elas são curiosas, elas têm desejos de lidar com o sobrenatural e com o ocultismo. O mundo aceitará não só a aparição do anticristo, como também as doutrinas diabólicas. Como eu falei, né, é muito assunto, é muita coisa. Eu tentei ser o mais breve possível. Espero que eu tenha podido, de alguma forma, esclarecer, clarear alguma coisa na sua cabeça, na sua mente. Espero não ter confundido ainda mais você, né? Eu acho que nós vamos abrir agora para perguntas e respostas, mas antes eu gostaria de encerrar com uma oração. Possível? Queria convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Pai, nós estamos aqui nesta tarde, aqui em Gravataí, Senhor, e eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que Tu me deu de falar sobre esse assunto. Nós cremos que Tu és soberano, Senhor. Nós cremos que Tu rege todas as coisas, ó Deus. Nós, Senhor Deus, entendemos pelas Escrituras Sagradas que nós precisamos nos fortalecer em Ti e na força do Seu poder, para poder resistir às forças do mal. Ajuda-nos, Senhor, de tal maneira que nós sejamos sábios e tenhamos uma visão espiritual correta, Senhor, do que significa lutar contra Satanás, seus demônios e toda essa visão espiritual, Senhor. Ajuda-nos a não desprezarmos, mas também a não supervalorizarmos. Senhor, nós pedimos que Tu guarde a Tua igreja, que Tu guarde o Teu povo, que Tu nos livre das mentiras, dos enganos, Senhor, que Tu nos liberte, Senhor Deus, de todo erro teológico e nos ajude a confiar em Ti, Senhor, que nós não venhamos a ter medo, Senhor, mas venhamos a resistir o diabo na fé, crendo que ele fugirá de nós, e nos sujeitarmos a Ti, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, para que em tempo oportuno, Senhor, sejamos por Ti exaltados, fortificados, fundamentados na fé em Cristo. Nós pedimos isso no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. E agora... Agora, então, perguntas. Quem quer fazer pergunta pode falar, que eu reproduzo, ou pelo menos tento reproduzir a pergunta. O senhor vai ouvir, mas é só para filmagem aqui. Quem tem pergunta, pastor Micael? Só coçar a cabeça. Pastor, então eu quero te fazer uma pergunta. De tudo que o senhor falou, o que deixa muito claro, assim, o que falta é conhecimento para as pessoas, bíblicas, né? Porque a gente acaba culpando o diabo por tudo que, na verdade, somos nós que fazemos, né? Ou, pelo menos, parte disso. Não vou dizer que tudo também é só a nossa culpa, né? Porque tem hora que ele se utiliza dos nossos vícios, dos nossos pecados e nos ajuda a afundar. Mas, em algum momento, começou por nós mesmos, é isso? Das nossas fraquezas, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. É por aí? Muito boa a tua pergunta, Marcos. A Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Quando ela diz que é do coração do homem que brotam os pecados, né? Prostituição, avareza, mentira, egoísmo, enfim. O nosso coração, ele é depravado. O nosso coração, ele é o combustível, é de onde nascem, né, os maus pensamentos, os maus desígnios. O que acontece? Quando a pessoa ela não é regenerada, ela não é nascida de novo,
ela não tem no seu coração o Espírito Santo que possa lhe ajudar a vencer essa malignidade, ela está sim sobre a ação maligna, né? Satanás, ele atua onde? Ele atua na mente, com pensamentos, com situações, nos provocando, né? Nos fazendo pecar. Mas a Bíblia é muito clara quando ela apresenta a pessoa do diabo como o tentador. Foi isso que ele fez com Jesus, está lá em Mateus capítulo 4 e Lucas 4 também, né? Essa é a ação dele, ele nos tenta, né? Nos tenta para que cometamos o pecado. Mas, assim como Deus falou para Caim, olha Caim, o pecado está à porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo, né? Cabe a ti dizer não. Mas deixa eu dizer uma coisa importante, como os reformadores diziam, né? E eu quero tentar aqui descrever. Antes da queda, Adão e Eva podiam não pecar. Depois da queda, nós não podemos não pecar, porque nós nos tornamos pessoas caídas e escravos do pecado. Depois da conversão, depois da regeneração, nós podemos não pecar. Mas na eternidade, nós não poderemos mais pecar. Glória a Deus, né? Amém. Perguntas? O Márcio, depois a Tonha. Que até que ponto, então, só para repetir para a câmera, Sim, até sim. que ponto que um cristão pode Muito sentir boa a tua uma pergunta. opressão espiritual por Satanás? Sim. Muito boa a tua pergunta, Márcio. É difícil dizer até que ponto, né? Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico aqui que todo mundo conhece, 2 Coríntios capítulo 12, né? Quando Paulo ele vai dizer, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas que foi até o terceiro céu e viu coisas maravilhosas e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que ao homem não é lícito referir. E aí ele diz que esse homem que esteve no céu, quando ele chega na terra, ele é surpreendido com um mensageiro de Satanás, que lhe põe um espinho na carne, ou seja, e esse mensageiro de Satanás veio para esbofeteá-lo, para oprimi-lo, né? E é interessante que Paulo diz que isso foi permissão de Deus para que ele não se orgulhasse, né? Então a gente precisa entender que mesmo que um crente ele esteja sofrendo uma ação do diabo sobre a sua vida, uma opressão, se ele é um cristão, Deus está no controle daquela situação e Deus não o deixará ser tentado além das suas forças, né? Então, acho que isso é o ponto. O cristão, ele pode sim ser atacado por Satanás, sofrer, mas só até um certo ponto, porque Deus não nos deixará ser tentado além das nossas forças. Mas nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, receber um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás que nos esbofeteará. E nós deveríamos fazer como Paulo: me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Olha que visão bíblica, né? Que Deus nos ajude, né, irmão? Que Deus nos ajude. É verdade, porque não é fácil. Toninha. Como Satanás aparece para as pessoas? Como ele se manifesta para nós, para as pessoas? Eu acho que muito boa a tua pergunta, irmã Toninha, mas eu acho que a pergunta ela poderia ser feita: será que ele aparece? Porque essa que é a pergunta. Na verdade, ele não aparece, né? A Bíblia fala assim que ele se disfarça de anjo de luz, mas não diz que ele se materializa. Acho que é isso que você quer perguntar, né? Se Satanás se materializa. A minha resposta é que não. Eu sei que há muitas pessoas que contam experiências, né? Mas são experiências, né? Você não tem um texto na Bíblia onde Satanás se materializou, né? Não tem, nenhum espírito, nenhum demônio, nada.
Porque a Bíblia fala muito claro que ele é um espírito, e um espírito não tem corpo. Jesus e um espírito não tem corpo, como vedes que eu tenho. Quando ele Não. falou com Jesus, ele não se materializou? Não. Foi só em espírito ali. Tá, mas aí então, tudo bem que ele não vai se manifestar fisicamente, mas ele pode agir por meio de um animal ou de pessoas, Boa pergunta. né? Porque ele não está fisicamente ali, mas ele toma aquele corpo, isso sim. É como eu falei, né? Ele atua na mente, né? Com pensamentos, com ideias, né? Ele não tem poder de pegar um corpo de um animal, por exemplo, um gato, como já vi Rebecca Brown falar, né? Ele não tem esse poder. O que nós temos na Bíblia é que uma vez uma legião de demônios estava numa pessoa e eles pediram para Jesus permissão. Eles disseram assim: Jesus, por favor, não nos expulse do país, mas permita que nós vamos para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz: e Jesus lhe permitiu. Então, quando Jesus permitiu, eles atiçaram, por assim dizer, aqueles porcos para que eles, desorientados, fossem ao precipício. Certo? Mas você não tem como base bíblica, como uma doutrina bíblica que, tipo, o diabo entra em qualquer animal a hora que ele quiser. Não, ele não tem essa autoridade de fazer o que ele quiser com a natureza. Ele não tem. Mas no ser humano, quando acontece no Novo Testamento, quando ele fala que a criança estava se debatendo, se jogando no fogo, se não me falha a memória, Sim. era ele agindo ali, um espírito maligno, né? Sim, um espírito. Nesse caso, sim. Exato. Sim. Exatamente. Vem. Pega a querendo poltrona ali, dificultar, pastor né? Micael. Senta aqui do meu lado aqui, tchê. Me ajuda aí, né? Sandra. Desculpa. Uhum. Uhum. Isso, é verdade. Que agia nele, né? Aham. Exato, com certeza. Possessão Isso. de pessoas, sim. Existe isso, né? Mas também tem alguns textos que Jesus fala assim: agora o príncipe deste mundo será expulso, né? De uma certa forma, quando Cristo venceu na cruz, ele derrotou Satanás na cruz, ele tirou essa liberdade que ele tinha de cometer esses atos de possessão, né? Voltando aos animais ali, se você pegar a Bíblia como um todo, você tem esse caso específico ali, né, dos porcos, né? Claro que se a gente for tratar de um tema bem teológico, nós temos a serpente também lá no paraíso, né? Mas você não tem isso na Bíblia como algo corriqueiro, algo normal, né? Como eu vou dizer assim, é específico ali daquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, todos os teólogos, né, entendem o seguinte: para você construir uma doutrina diante de um fato, você tem que ter pelo menos 3 textos bíblicos diferentes. Então, aconteceram várias vezes na Bíblia. Então, diante desses textos, desses acontecimentos, eu posso criar uma doutrina. Né? Só para esclarecer essa questão. Que não é o caso, né? Claro. Não. O critério. Exato. Uhum.
Exato. 18? É isso? Sim. Uhum. Exato, é. Duas. Sim. Não, exa- exatamente. Acho que o ponto aqui, a gente não está discordando, né? A gente está. Porque né, pode parecer, né, que a gente esteja discordando, né? Realmente, a Bíblia é muito clara quando ela diz assim: as pessoas rejeitam a verdade de Deus, então elas estão sujeitas à possessão da sua mente. A palavra possessão ali é controle total da mente. O diabo ele vai envolvendo a pessoa, ele vai trabalhando na mente da pessoa de tal maneira que a pessoa passa a pensar como o diabo pensa. Pergunta. Seu nome, desculpa. William. Sobre essa questão de Judas e as 30 moedas. Ok. Muito boa a tua pergunta, irmão William. Falando ainda um pouquinho sobre a questão de possessão, né? Às vezes a gente tem aquela ideia assim, a pessoa está possessa por um espírito maligno. Aí, normalmente, na Bíblia ali, causa doença, né? Como você falou, Jesus disse, Satanás tem mantido essa filha de Abraão, perdão, encurvada, né, durante muitos anos. Aí Jesus liberta ela. O mudo, o surdo, enfim, ali as doenças, né, atribuídas a espíritos malignos que Jesus expulsa e a pessoa fica curada. Mas há, como o irmão William comentou aqui, uma situação bem interessante, quando a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, e ele estava na ceia, ele comeu com Jesus, ele tomou a ceia com Jesus, bem tranquilo, né, por assim dizer, se levantou e Jesus olhou para ele, né, ele possuído por Satanás, Jesus olha para ele e diz assim, vai e faz o que tu tem que fazer. E ninguém percebeu. João não percebeu, Pedro não percebeu, ninguém percebeu. E Judas foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata e foi com os soldados ali do sumo sacerdote até o Monte das Oliveiras, prendeu Jesus e depois, possuído pelo diabo, desesperado, tirou a própria vida. Então, para ver que nem sempre uma pessoa possessa, ela vai espumar, ela vai gritar, ela vai rodopiar, ela vai cometer alguns atos, né, que vai demonstrar claramente, aquela pessoa ali está endemoniada. Muitas vezes é uma pessoa que só pensa em ganhar dinheiro. Vocês já pararam para pensar nisso? É verdade. Mais alguma pergunta? Toninha. Pode fazer. Vim da igreja. Uhum. Os problemas do dia a dia, quando eles vêm como uma avalanche, pode significar que isso seja que o demônio agindo para impedir que a pessoa venha cultuar a Deus, adorá-lo? Eu vou te responder assim, sim e não. Por quê? Porque há uma série de fatores nesse contexto. Por exemplo, a pessoa está se arrumando para vir no culto, mas ela não passou a existir naquele momento que ela está se arrumando para vir no culto. Ela tem toda uma vida por trás, né? Por exemplo, o carro estragou. O carro estragou, mas, né? Estragou que jeito? Do quê? Pifou do nada? Normalmente isso não acontece, né? Falta de manutenção, às vezes. Falta de manutenção, às vezes, né? Por exemplo, o meu carro, semana passada, eu saí de casa para ir na igreja, quando eu voltei, eu vi um risco de óleo, assim, vazou todo o óleo do meu carro, né? Gastei R$600 para mandar arrumar. Foi o diabo? Não, foi uma falta de manutenção minha, ou foi um desgaste do motor, foi a junta que estourou, né? Então,
o desgaste de uso do veículo. O meu carro é de 2004, eu sou proprietário dele há 8 anos, então foi um acontecimento, né? Me impediu de fazer muita coisa que eu queria ter feito, mas fiquei privado por 2 dias enquanto o carro estava na oficina, né? Brigas, desavenças, confusão, isso é a coisa mais normal do mundo de acontecer nas famílias. Qual é a família hoje, né, no mundo que não tem um problema, não tem uma briga, não tem uma discussão, não tem uma desavença, né? Se nós formos botar isso na conta do diabo, daí nós temos um problema grave, né? Por quê? Porque daí eu estou me eximindo dos meus erros e das minhas falhas. De repente eu tratei mal a minha esposa pela manhã, e aí aconteceu que bem na hora de vir para o culto, minutos antes, o diabo lançou um pensamento no coração da minha esposa, que já estava magoada comigo desde o dia anterior, né? Incitou ela à raiva, e ela imprudentemente me disse uma palavra áspera, e eu já atrás daquilo ali, entende? Tudo bem, o diabo pode ter acendido o palito, mas é que tinha muito graveto para queimar, tinha muito combustível para queimar. Entende? Então, se ele acende o palito onde não tem gasolina, não pega fogo, né? Mas se tem gasolina, o troço explode, né? Então, vamos dizer que a culpa é dos dois. A culpa é nossa, e diante da nossa culpa, da nossa irreverência, da nossa falta de prudência, ele age, né? Com certeza, se o prato está cheio, ele vai fazer uma lambança ali, né? Ele é um oportunista, muito. Pastor Micael, por favor, senta aqui do meu lado, aqui, me ajuda, né? Ele é um verdadeiro oportunista. Tá. Então vamos fazer o seguinte: a senhora está fazendo uma suposição. Tá. Diante dessa suposição, vamos fazer uma outra suposição. Digamos que isso aconteceu uma única vez. Se aconteceu uma única vez, foi que de repente a comida estava com problema, né? Deu dor de barriga do marido, a criança ficou doente pela mesma comida. Se é conjecturar, vamos conjecturar. Agora, se isso acontece sistematicamente, todo domingo acontece um problema. Aí vocês têm que orar, porque daí com certeza o inimigo está trabalhando ali. Você não concorda comigo? Sim. Então, aconteceu uma vez. Beleza, foi um incidente. Um incidente. Agora, rapaz, todo domingo eu quero vir na igreja, o carro estraga, dá um temporal, o marido fica doente, dá dor de ouvido, dá dor de garganta. Vamos orar, porque vocês estão com a vida torta. Alguma coisa está acontecendo ali, né? Deixa só a Betinha fazer a pergunta. Cenas dos finais dos tempos. Muito boa a sua pergunta. Meu nome? Beth, muito boa a sua pergunta, Beth. Todos esses problemas, a Bíblia diz que o único culpado é o homem. O homem é o culpado. Deus, quando ele voltar, ele vai julgar os homens segundo as suas obras, segundo as suas atitudes. Então, homem que bate em mulher, homem que trai mulher, mata, enfim, isso é por causa da concupiscência do seu coração. Então, a responsabilidade sempre é do ser humano. É claro que o diabo, diante de toda essa perversidade do homem, ele atiça, né? A pessoa é fraca para aquilo ali. Como os reformadores explicaram aqui, né? Conforme eu listei aqui, naquela lista de 10, o diabo ele tenta você num pecado específico. Observe que eu falei que os reformadores eles entendiam o seguinte: o diabo ele gasta tempo te examinando, ele gasta tempo te observando, ele observa como você age, como você reage, o que você faz quando está sozinho, ele observa cada palavra que você diz, como você se comporta, e ele te observa no intuito de usar tudo isso contra você.
Entende? Então, assim, se o diabo percebe que um marido, ele não está sendo fiel com a esposa, ele está flertando com alguém, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai levar você a orar? É claro que não, né? Ele vai começar a vir com pensamentos para esse homem, dizer: você merece, ninguém te compreende, tua esposa não te ama. Enquanto isso, tem outro lá na casa falando para a esposa: teu marido não te ama. Por quê? Porque ele quer que aquele marido que está sendo tentado no trabalho chegue em casa e encontre a mulher de mau humor. Para quê? Para ressaltar o seu desejo maligno. Mas quem é o culpado? O homem ou a mulher. Enfim, sempre a responsabilidade é nossa. É claro que o diabo risca o palito de fósforo. Se tiver gasolina, explode, né? Sandra, você tinha mais alguém? Sandra, ia fazer uma pergunta? Arlete? Talvez eu não tenha conseguido entender. Vou tentar. Mas eu acho que eu sei o que você quis dizer. Por exemplo, vou tentar diante. Uhum. Sim. É, isso. Sobre isso, o nosso irmão Tiago, ele é esplêndido, né? Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, né, uma vez que ela é aceita por você, ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, né? Então, olha como que ele descreve. Não, a morte física. A morte física. Então veja como o pecado ele se desenvolve. Nós, por consequência da queda de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos caído, né? Já nascemos com o nosso coração corrompido. Nós chamamos isso de depravação total. O homem é tão mau quanto pode ser. Não significa que todos os seres humanos da Terra vão cometer pecados terríveis, mas podem cometer, né? Tem combustível no nosso coração suficiente para nos fazer cometer as piores atrocidades. Ok, mas assim, a gente é tentado naquele pecado, né? Essa tentação, essa cobiça, ela é própria nossa. O Tiago não diz que é o diabo que nos... Ele não falou em diabo ali, ele falou cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o desejo maligno de cometer aquilo que é contra a lei de Deus. Isso é próprio do ser humano. É claro que o diabo, quando ele percebe que nós estamos sendo tentados pela nossa própria cobiça, ele dá um pontapé. Vai, pode ir, tu merece, isso é bom para ti. Lembre-se sempre que o diabo é chamado de o tentador.
a serpente, a sutileza, ele nos analisa com seus estratagemas para nos, como é que eu vou dizer assim, nos fazer pensar que aquela cobiça é lícita. Você pode fazer, um pouquinho não faz mal, né? Mas lembre-se sempre que Deus não coloca na conta dele os nossos pecados, é na nossa conta, né? Oi? Mas graças a Deus que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, somos perdoados. E ainda que nós venhamos a cair, o Senhor é poderoso para nos levantar. Amém. Não podemos Betinho. esquecer disso, né, gente? Vamos para a última pergunta, então, Betinho. Tem mais uma, então? A Tem penúltima duas. pergunta. Uhum. Como é que a Beth está falando? Não ouvi direito. Pode repetir para mim? Que ela está falando sobre aquela passagem aonde... Não, a passagem eu conheço, tá. Isso. E qual a pergunta? Se esses demônios são permissão de Deus. É isso, né, Beth? Exatamente, o que Jesus está explicando ali basicamente é o seguinte: a pessoa ouve o evangelho, ela ouve a palavra, né? A palavra limpou ela, né? O demônio sai, anda por lugares escusos e se lembra de onde saiu. E aí ele volta e acha a casa varrida e adornada. Vai e traz mais 7. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Daquela pessoa que ouviu o evangelho, mas não creu no Senhor Jesus Cristo. Então o estado dessa pessoa é terrível. É como... vou explicar isso com outro texto, né, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. A pessoa ouviu o evangelho, ela teve contato com o evangelho, ela teve a oportunidade, mas ela não se converteu, ela não foi salva. Então é como se ela tivesse agora, como é que eu vou explicar isso assim? Satanás tivesse total controle sobre a sua vida, né? Basicamente é isso que ele está falando. O 7 é a sua totalidade, né? Não que seja 7 realmente, né? Mas a vida da pessoa totalmente depravada, né? É que a palavra limpo ali é a palavra de Deus, né? Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A pessoa vem na igreja, vou só dar um exemplo simples. A pessoa vem na igreja, aí ela gosta da igreja, ela vem, frequenta a igreja, ela é uma frequentadora da igreja. Mas ela está todo domingo ouvindo a palavra, todo domingo ouvindo a palavra. E a palavra que ela está ouvindo está limpando ela. Em que sentido? Ela parou de mentir, parou de roubar, parou de fumar, parou de beber, parou de se prostituir. O que a palavra fez com ela? Limpou ela. Mas ela foi salva? Não. Ela não creu em Jesus. Aí ela fica um tempo na igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a pouco dá um problema ali, ela se desentende com algum irmão ou com o pastor e ela vai para o mundo. Ela sai da igreja. Aí quando ela sai da igreja, aquele período que ela ficou sem cometer aqueles pecados, quando ela volta para aqueles pecados, ela se afunda ainda mais naqueles pecados. Ela não... Há uma diferença entre né? ser limpo e ser regenerado. A pessoa pode ser... aquele texto de 1 Coríntios, né, quando o marido é crente e a esposa não é crente. A Bíblia diz que a esposa não crente é santificada pelo marido crente, mas não significa que ela é salva. É que a pessoa em contato com o evangelho, a pessoa está na igreja, ela tem contato com a pregação domingo após domingo, ela vai ser limpa pela palavra de Deus. Em que sentido? No sentido de que ela vai abandonar os velhos vícios. Dificilmente uma pessoa consegue ficar numa igreja, frequentar uma igreja durante 1 ano, 2 anos e continuar na prática do pecado, né? Eu digo pecado, esses pecados vergonhosos, né? Então, nesse sentido, a palavra limpa essa pessoa porque faz com que ela interrompa aquele processo de pecado. Mas para que ela seja salva, ela tem que ser transformada, ela tem que ser regenerada, ela tem que nascer de novo. E aí é um outro processo, que vai muito além da limpeza. Pastor Micael, você vai fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Para encerrarmos.
Que dava grandes lucros aos seus senhores, né? Uhum. Uhum. Diante dessa tua pergunta, acho que a gente podia marcar um outro café colonial. Ou café colonial, não, estou pensando lá na Borrússia. Café teológico, Já né? pensou no café, que hoje nós não vamos poder servir o café. Eu acho que nós podíamos fazer um outro café teológico para nós tratar sobre necromancia. O Samuel da feitiçaria, eu já dei um curso lá na igreja sobre isso, é bem legal. Fala sobre a espírito de adivinhação, essas coisas, né? Não sei se você já estudou esse texto de 2 Samuel 28, 1 Samuel. Não, o tempo não dá aqui. Mas assim, que é muita coisa, né? Qual foi a primeira pergunta mesmo que ele fez? Sobre hierarquia no céu. Cara, eu acho que Satanás é o PCC, né? Sabe o comando do PCC? Né? Tem ali. Eu acredito que ele tenta trabalhar dessa forma, né? Primeiro comando do céu. Primeiro comando do inferno. PPCI. PPCI. Isso, muito obrigado. Obrigado, eu me expressei errado. Muito obrigado. PPCI. Gente, eu não consigo acreditar assim como a teologia da libertação, do mapeamento espiritual, da quebra de maldição, acredita assim, né, que o diabo tem o diabo, daí tem potestade, principados, né, aquela hierarquiazinha assim que vai desde o demônio mor até o pequenininho, né? Mas eu acredito que eles se organizam de tal forma, né, a trabalhar no sistema do mundo, né, para atormentar as pessoas. Não sei te dizer se existe. Claro que a Bíblia fala que alguns espíritos malignos estão presos em cadeias, que se eles estivessem soltos, eles causariam muita confusão no mundo, né? O que a Bíblia fala ali em Efésios é que nós devemos nos revestir do Senhor, da força do seu poder, para que a gente possa resistir, suportar as artimanhas do diabo, né? Ali fala de principados, de potestade, de espíritos que atuam, né? Então, eu acredito que há uma certa hierarquia, né? Não muito definida na Bíblia, né? Mas existe uma certa classificação, por assim dizer, né? E até essa questão dos anjos não é muito clara, assim, sobre querubins, serafins, anjos, arcanjos, né? Eu sei que, não vou dizer que eles são hierárquicos na questão de poderes, né? Mas de funções. Então, nesse sentido, como os demônios são anjos caídos, acredito também que eles devem agir ainda, né, com permissão de Deus, com algum poder, alguma autoridade, no quesito de funções. É assim que eu creio. Não sei se eu fui claro, né? E tu falou sobre o espírito de adivinhação ali, né? Eu não acredito que o espírito de adivinhação, que ele adivinhasse coisas que vão acontecer semana que vem, o que vão acontecer ano que vem. Não está muito claro o que ela adivinhava ali, né? O que está claro é que ela dava lucros aos seus senhores, né? Então, de repente, o diabo, porque o diabo, como diz Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele entende um mundo melhor do que qualquer um de nós, né? Então, ele tem muitas informações que nós não temos. E ele pode muito bem ouvir uma conversa aqui agora, né? E relatar essa conversa para outra pessoa num momento posterior. O tipo de adivinhação que aquele espírito provocava naquela menina não está claro. O que está claro é que ele era um espírito de adivinhação, então ela adivinhava alguma coisa. O que ela adivinhava, eu não sei, né? Mas que essa adivinhação dava lucro aos seus senhores. Que tipo de lucro eu também não sei dizer. Mas com certeza ele não é onisciente, né? Com certeza que ele não é. Mas ele tem um conhecimento, uma sabedoria que vai muito além da nossa, né? E outra, com todo o exército dele de demônios, ele consegue acessar a realidade de cada pessoa, o olhar, que a forma como ela age, e a partir daí ele trabalha, né? Exato. E com a história também, né? Exato. Se a nossa história dá munição para ele, com as coisas que nós fizemos no passado, as coisas que
que nós vivemos em família, os traumas que nós temos, os medos que nós temos, e ele trabalha a partir disso também, né? Eu acho que, diante da tua pergunta, eu vou dar uma estudada melhor sobre isso. Eu acho que cabe uma investigação para ver o que os teólogos têm a nos dizer sobre que tipo de adivinhação era aquela. Acho que para todos nós que estamos aqui, né, para quem está nos assistindo, né, procurar nos livros, eu confesso que não sei essa resposta. Sei que ele não é onisciente, né, sei que ele não estava adivinhando o que vai acontecer mês que vem, que ele não tem esse poder de saber o que vai acontecer mês que vem. Mas ele, algum tipo de adivinhação que dava lucro, né? Tipo, que carta eu tenho aqui atrás, né? Né? Não sei. Algum tipo de adivinhação ali do momento, né? Que alguma coisa que aconteceu. E aquela adivinhação, agora me ocorreu, né? Aquela adivinhação pode até ser sobre coisas do passado, né? Que ninguém viu, ninguém sabe, então, né? Como que fulano morreu? Fulano estava lá no morro lá e apareceu morto. Quem matou? Ela adivinhou quem matou. Quem foi que matou? Foi fulano. Então dava lucro para os seus senhores. Pode ser, não pode? Porque sobre o passado ele pode adivinhar qualquer coisa, né? E olha a adivinhação que ela estava fazendo a respeito dos apóstolos também. O que ela dizia? Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Pergunta, ela estava adivinhando futuro ou passado? Ela estava adivinhando passado, né? Por quê? Porque ela estava dizendo algo que Deus havia feito na vida deles e que Deus havia chamado eles para aquele ministério. Então, o diabo sabia exatamente quem era Paulo, quem era Silas, e o que eles estavam fazendo ali e por que eles estavam ali. Essa adivinhação não é concernente ao futuro, mas é concernente a algo que aconteceu lá atrás. Porque o diabo sabia que Paulo havia caído a caminho de Damasco, que Jesus havia falado com ele, Jesus havia comissionado ele. Sabia também que o Espírito Santo havia separado ele na igreja de Antioquia, separar-me Paulo e Barnabé, se não me engano, Paulo e Silas, agora não me lembro agora, para a obra que os tenho chamado, né? Então o Satanás sabia de tudo isso, e sabia o motivo pelo qual Paulo estava na cidade, era para pregar o evangelho, porque ele era servo do Deus vivo. Então esse tipo de adivinhação, ele tem conotação com o passado, não com o futuro. Acho que consegui te explicar. Gente, vamos agradecer. Tem mais uma pergunta, Zônia? É o passado, né? Vai contar a minha história, que eu já sei qual é, né? E ele passou por um adivinhador, né? Uhum. Bah, que situação. Sim, porque na verdade é a artimanha dele para nos afastar do Senhor, né? Com certeza. Sim. Tem um texto, até eu comentei ontem, eu acho, anteontem com a igreja lá, né? Tem um texto de Lucas que diz assim: e Jesus expulsava os demônios e não permitia que eles falassem. Por quê? Porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Então veja só, os demônios, eles estavam falando uma verdade, mas nem sempre dizer a verdade é suficiente. Por quê? Porque quem estava falando aquela verdade eram os demônios. E aí eu fiz 3 observações. Primeiro, os demônios estavam falando a verdade pela motivação errada. Eles não queriam que o povo fosse salvo por Jesus, mas eles queriam tumultuar o povo e confundir o povo. Então esse era o objetivo dos demônios, de dizer que Jesus era o Filho de Deus. É uma verdade o que eles estavam dizendo, mas a motivação era errada. Eles estavam dizendo que Jesus era o Filho de Deus, isso era uma verdade, mas eles não tinham compromisso com a verdade. Eles sabiam da verdade, mas não viviam a verdade. Ao mesmo tempo em que eles diziam que Jesus era o Filho de Deus, eles não se curvavam ao Filho de Deus, eles não obedeciam ao Filho de Deus. E em terceiro lugar, eles diziam a verdade, mas eles não estavam do lado da verdade, eles eram inimigos da verdade.
Então, nem sempre dizer a verdade é suficiente. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, esse é o motivo pelo qual Jesus não permitia que os demônios falassem. E hoje os pastores estão trazendo os endemoniados para o púlpito para falar. É um absurdo isso, né? Para encerrar minha fala de hoje. Então. Pastor Micael, o senhor pode vir orar, por favor, pelo pastor Fernando? Nós já queremos te agradecer, pastor Fernando, pela participação, por colaborar conosco, trazendo esse conhecimento e fazendo as nossas mentes pararem para pensar, né, sobre o que o diabo vem querendo fazer e o que é a nossa responsabilidade também. Muito obrigado, Deus possa lhe abençoar e continuar lhe usando dessa forma. Amém. Irmãos, gostaram? Foi bom? Bem, né? Sempre bom a gente poder aprender mais aí da palavra de Deus. Obrigado, pastor Fernando, mais uma vez estar com a gente. É um prazer, a gente aguardava já com muita expectativa, né? Esse café teológico e com certeza foi muito enriquecedor aí para a nossa caminhada com Deus. Bem, vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de ouvirmos hoje aqui, Senhor, o teu servo, pastor Fernando, que tem sido, Senhor, uma bênção, que tem sido, Senhor, um instrumento em tuas mãos. E ele hoje, Senhor, esteve aqui conosco nesta tarde, compartilhando coisas tão importantes, Senhor, a respeito de um tema relevante, Senhor, onde existe muita confusão hoje, Senhor Deus. E nós sabemos que esse também é um dos propósitos de Satanás hoje em relação à igreja, trazer confusão, Senhor, gerar cada vez mais, Senhor, complicação, Senhor, em relação a temas que a Tua palavra, Senhor Deus, trata com tanta clareza, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor continue nos dando cada vez mais entendimento, discernimento, Senhor, a respeito deste tema, Senhor, que é a ação, a atuação de Satanás, Senhor, em relação, Senhor, ao mundo, em relação às nossas próprias vidas também, estabelecendo as fronteiras também, até onde que ele pode agir e atuar também, Senhor Deus, em relação à Tua igreja, em relação ao Teu povo também, Senhor. E essas fronteiras, até onde o inimigo pode agir, Senhor, elas estão bem, Senhor Deus, delimitadas na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra deixa muito bem claro até onde que o inimigo pode atuar, Senhor Deus, em relação aos Teus filhos, em relação, Senhor, também aos Teus planos, Pai. Mas nós sabemos que, ó Deus, o Senhor é um Deus que está muito acima de tudo isso, Senhor. O Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus todo-poderoso, Senhor Deus. E nós queremos nos colocar, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus, reconhecendo que a nossa vida pertence a Ti, que nós fomos lavados e remidos pelo Teu sangue, Senhor Deus. E é o Teu sangue que nos comprou, Senhor Deus, que também ó Deus, está sobre nós, nos protegendo, nos guardando, Senhor Deus, de todas ó Deus, os ataques de Satanás, Pai. Que o Teu sangue continue, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue despertando em nós o interesse e o desejo de cada vez mais conhecer a Tua palavra, nos aprofundarmos, Senhor, no conhecimento do Senhor, Deus, nessa sabedoria que realmente, Senhor Deus, nos capacita a vivermos uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoa o pastor Fernando, continua, Senhor, com ele, Senhor, no seu ministério, derramando a Tua graça, dando a ele sabedoria também na condução também, Senhor Deus, da igreja Batista ali em Osório também, igreja Betel ali em Osório, que o Senhor também continue abençoando, Senhor, o seu ministério e a igreja também de Osório, Senhor Deus. Abençoa o povo lá, abençoa a família do pastor Fernando, a Lu, o Cadu também, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esta família. E nós Te agradecemos por tudo que nós aprendemos hoje aqui. Vamos continuar aprendendo, Senhor, porque nós sabemos que cada dia mais o Senhor deseja nos ensinar mais e mais. Nós estamos aqui nos colocando como alunos diante do Senhor, Deus, nessa posição, Senhor, de quem precisa cada vez mais aprender do Senhor, Deus. Nós Te agradecemos e Te louvamos e pedimos que o Senhor esteja com cada um agora, Senhor, no retorno para os seus lares. O pastor Fernando também, que vai estar retornando para Osório, juntamente com esses irmãos que o acompanharam aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa também levá-los em segurança para os seus lares. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, pastor Fernando. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo aí, Café Teológico aí. Amém?